caro aluno Paideia. E aí, como é que vocês estão nos estudos sobre o nosso tema desse módulo, financiamento da educação básica, programas e projetos federais na escola? Já conseguiram ler todo o material? Estão acompanhando as nossas aulas? Espero que sim. Nós tivemos já alguns encontros, já falamos sobre o financiamento na educação, sobre a Constituição Federal. Tem muita coisa para estudar, para ler, para se apropriar. A verdade é essa. Nós, educadores, aqueles que trabalham com a educação, com a secretaria escolar, precisam se apropriar destes conteúdos. A Constituição Federal, ela é extensa, mas ela é completa. Assim como a LDB, que traz um conjunto de informações que você, que está na frente da direção da escola, à frente da organização do serviço escolar, precisa estar ciente. Falamos sobre a LDB e hoje eu queria fazer um comentário com vocês daqueles que puderam participar do encontro e assistiram o vídeo da professora Marisa Abreu, consultora da CNM, né? Que é a Confederação Nacional dos Municípios. Muito legal. Quem não pôde assistir, acesse na sua plataforma este vídeo. Tenham uma visualização do que é o Fundeb. É muito importante você entender como funciona o Fundeb. E hoje nós vamos conversar sobre o trabalho dos conselheiros escolares, né? Os conselhos escolares, o que são, como é que eles podem atuar dentro da sua área, dentro da sua escola. E fiquem sabendo que faz parte da organização de uma escola o colegiado, né, que ele vai acompanhar a deliberação das questões que regem o projeto político-pedagógico da sua escola, a administração, os financiamentos que vão chegar até o seu município, que vão chegar até a sua escola, e também a sua representatividade. Essa informação ela é relevante para o seu trabalho e ela vai fazer parte do seu processo de acompanhamento desse financiamento dentro da escola, tá? Desse que nós vamos entrar em seguida, que é sobre os financiamentos. Então, a formação dos conselhos escolares. Eles precisam ter representatividade, precisam ser colaborativos e também tomam decisões coletivas, né? Como é que é essa representatividade do conselho escolar aí da tua instituição? Eles são compostos pelos membros eleitos dentro de diferentes grupos, incluindo pais, alunos, professores e membros da comunidade. Eu estou falando de conselhos escolares nas escolas públicas, atenção. A colaboração e diálogo. Nós sempre observamos que para que esse trabalho seja realmente fidedigno, é preciso um diálogo. Os membros dos conselhos trabalham juntos ante os processos e as questões educacionais, ok? E compartilham ideias e propõem soluções. Um conselho, ele existe para este fim, para compartilhar ideias, buscar soluções para a comunidade, para aquele grupo escolar, né? Pense no seu grupo escolar enquanto parte de uma comunidade, num espaço onde você pode ter acesso a diferentes benefícios, a diferentes ações dentro da sua comunidade. E a tomada de decisão de um conselho sempre é coletiva, democrática, levando em consideração a opinião de todos aqueles que fazem parte de um conselho. Eu até mencionei em um dos nossos encontros a respeito do conselho tutelar, da informação, né, que você precisa passar para esses conselhos. Que conselho nada mais é que um conjunto de membros que estão ali para se unir e agir buscando benefícios para a sua instituição, ok? Como é que funciona a eleição dos conselheiros? É um processo democrático, certo? Os conselheiros são eleitos por voto popular daquela comunidade.
que vão escolher quem melhor pode representá-los, né? Um professor, aquele pai mais presente, aqueles alunos que tomam a frente, que conseguem ser voz daquele grupo que representa. O conselho, ele precisa ser transparente, ele precisa conduzir todas as suas ações de forma transparente, de modo a garantir igualdade e oportunidade para todos. E também tem um período de mandato que vai ser definido pela legislação da sua escola, né? É a sua escola que vai determinar o biênio, o triênio daquele conselheiro, daquele grupo de conselheiros. Geralmente são 2 anos. E isso faz com que haja uma troca, uma renovação das ideias, porque você tem um grupo de participantes que às vezes sai da escola, né, chega no final daquele curso e aí você precisa mudar. E o secretário escolar, ele está ali na organização dessa nova demanda, na organização dos membros que vão fazer parte do conselho, na comunicação entre os membros desse conselho. Prestem atenção, ele é responsável por organizar, por conduzir todas essas proposições, todas essas ideias que vão fazer parte desse processo. E a regulamentação do conselho escolar, assim como todas as ações que regem a escola, estão previstas na LDB, né, a nossa Lei 9394/96, e que é conhecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e ela define as diretrizes, e os princípios da organização desse conselho. Claro que cada unidade escolar vai ter o seu detalhe, a sua realidade, a sua regulamentação própria, mas sem ferir a lei maior, lembra? Sem ferir aquilo que a gente tem de mais importante, que é a legislação do nosso município, a legislação do nosso país, ok? Qual o papel do nosso conselho escolar na comunidade, certo? Nós temos a gestão, o apoio à gestão escolar, porque se você toma uma ação, se você tem uma ideia, se o teu conselho escolar aprova, a gestão está junto. E junto aos colaboradores, junto aos professores, pais e alunos, vocês vão buscar soluções que vão favorecer o trabalho da gestão da escola, né? Auxiliando na elaboração e implementação de planos, projetos, tudo que vai fazer com que a escola funcione, que a comunidade tenha um resultado melhor. Esse conselho, ele vai fazer com que a ação dos familiares, a ação dos alunos seja muito ativa. É muito importante você ter isso em mente. A ação daquele aluno pensando no bem-estar da comunidade, a ação daquele familiar pensando no bem-estar da comunidade. E o acompanhamento e avaliação também vai acontecer. Vamos pensar numa escola que precise de pintura e o encontro do conselho escolar avalia isso. Então, quais os recursos que a escola tem para poder realizar a pintura da escola, né? A manutenção da fachada, a manutenção das salas de aula por meio da pintura. Então, quais são os recursos que eu tenho, quais são os meios para ir atrás desses recursos, quem são as pessoas que vão realizar essa ação? Será a ação realizada pela comunidade? Serão contratadas pessoas para realizar isso? E aí você vai mobilizar esse grupo para buscar essas soluções. Ah, não é a pintura que nesse momento a minha escola necessita. Precisa mudar a estiva para ter acesso até as salas de aulas, para ampliar a segurança dos alunos, trocar a madeira desse lugar. Então, vamos buscar soluções junto ao conselho escolar. E aí o mediador quem é? O secretário, aquele que vai organizar todo esse processo junto ao conselho. Claro que nada vem por acaso, nada é fácil, né? Um trabalho ele sempre tem seus desafios e sempre tem benefícios. Então, um desafio maior hoje que a gente observa é a garantia
e a representatividade efetiva de todos os segmentos dessa comunidade. Como é que eu posso fazer com que, de fato e de direito, esse conselho ocorra? Como é que eu posso organizar esse conselho e fazer com que ele tenha ação? Porque várias vezes observamos que o conselho existe, que ele é eleito de forma democrática, que foi feita a primeira reunião, vieram, digamos que, de uma comunidade onde eu tinha 15 representações, vieram na primeira reunião 14, no segundo encontro vieram apenas 6, aí no terceiro encontro estava apenas um conselheiro, um secretário. E aí, esse é um desafio, a manutenção desse grupo, a motivação para que as coisas possam acontecer e o contato entre esse grupo ele tem que ser frequente. Você não pode deixar os encontros uma vez a cada semestre, não dá. Um bom conselho ele tem que ter uma periodicidade, ele tem que ter uma movimentação para que, de fato, o benefício à comunidade escolar ocorra. Se eu tenho uma ação, eu tenho que avaliar os processos, ver o que foi que aconteceu, depois da ação realizada, avaliar novamente e fazer novas previsões. Assim, você vai ver que o conselho escolar vai ter uma movimentação e aquela instituição de ensino vai garantir benefícios, não é? Que é participação das pessoas, transparência, fortalecimento dessa comunidade, porque a gente sabe que existem comunidades de sucesso, existem escolas que alcançam o sucesso por meio do seu conselho escolar. Não é? Os pais participando, os alunos participando, os professores ativamente participando e pensando no crescimento daquela comunidade. E um grande desafio também é manter a comunicação clara e eficiente entre todos do conselho. Não são tarefas fáceis para os conselheiros e para quem está organizando todo esse processo. E também a participação do aluno. Você já pensou no conselho escolar onde o aluno tem a sua voz representada, escutada, não é? Que ele possa perceber as suas necessidades e aí trazer os benefícios para ele? É muito significativo. De conselhos escolares de uma boa representatividade, a gente consegue observar sucesso de alunos um pouco lá na frente, no final do ensino médio, na participação e inclusão, na inserção no ensino superior, vieram de escolas onde o conselho escolar funcionava de uma forma efetiva. E isso é bem legal e é muito interessante você tomar conhecimento desses processos para levar para a sua instituição de ensino. Como eu falei, a importância de estar com esse grupo sempre unido, né, para tomadas de decisão, para busca de ampliação, tudo aquilo que você precisa. E uma tarefa que o nosso representante precisa é manter esse engajamento, fazer com que esses encontros e o engajamento ocorram. Como eu falei também, não é tarefa fácil, mas é algo que você, enquanto secretário escolar, precisa estar atento para as reuniões, frequência, participação, tomada de decisão, ampliação, tudo que envolve o crescimento da sua instituição. E isso traz para você uma responsabilidade muito grande. Veja bem, eu estou representando, eu sou responsável por um espaço na escola que, além de ter a documentação, a legislação, eu também sou aquele que tem que estar à frente na mediação desses processos. Você pode estar pensando, poxa, é o secretário escolar que vai ser responsável por tudo isso? Não, você precisa conhecer. O conselho vai ter o seu secretário, o conselho terá os seus representantes de cada setor, terá o seu diretor, terá o seu gestor de finanças, terá o seu aquele responsável pela divulgação, mas você precisa saber como anda isso, porque no momento em que
você, secretário, precisa informar as outras áreas, né, ao censo escolar, a um prefeito, a um secretário, até mesmo ao conselho estadual ou municipal que rege a sua instituição, você tem que saber como funciona, ok? Fica a dica para mais um momento de estudo e não deixe de participar das aulas, não deixe de trazer o seu comentário e a sua sugestão e também a sua dúvida, certo? Leia o seu material e a gente se encontra no próximo momento. Ok? Um grande abraço. Leiam, por favor, não esqueçam, leiam o material que vocês receberam. Até a próxima.